seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Meu nome é Roberto Rodrigues, sou membro do Ministério Apocalipse 21, ministro do Evangelho, também coopero aqui como líder dos jovens, e eu quero deixar uma palavra para você, para a sua família, para a sua casa. Eu tenho certeza que vai confortar o seu coração. Fique comigo, que Deus vai falar fortemente com você. Para a gente acompanhar essa mensagem que eu quero trazer para vocês, Êxodo capítulo 14, versículo 13 e versículo 14. Uma mensagem muito conhecida, quero que você acompanhe aí na sua casa. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Esse texto aqui é um texto, como eu disse, muito conhecido. Todo mundo conhece, todo mundo já leu essa história. Trata-se de quando Israel saiu do Egito e as primeiras dificuldades que Israel enfrentou ao sair do Egito. E o que eu percebo nessa história é que Israel ficou num verdadeiro beco sem saída. Então, se eu fosse colocar um tema nessa reflexão, seria esse: o beco sem saída. Israel, como eu disse, saiu do Egito e os egípcios estavam atrás de Israel. A Bíblia diz que Israel estava numa região que do lado tinha montanhas, atrás os egípcios perseguiam, e na frente existia o Mar Vermelho. Era um verdadeiro beco sem saída. E lembremos que este povo era um povo que por qualquer coisa murmurava, por qualquer coisa duvidava do poder de Deus, povo que conhecia logicamente as ações de Deus. Deus, através de 10 pragas, tirou Israel do Egito, mas infelizmente, mediante as dificuldades, esse mesmo povo murmurou contra Deus, e essas murmurações foram tão grandes que Deus, em muitos casos, ele desejou até mesmo parar a obra que tinha na vida de Israel. E nessa história não foi diferente. Os egípcios estavam perseguindo Israel porque viram que eles foram para o caminho do deserto. E Deus tem as suas estratégias de nos dar vitória. E era uma estratégia de Deus para dar vitória a Israel. E a Bíblia diz que eles foram para o caminho do deserto. E quando o faraó viu que Israel estava pelo caminho do deserto, ele então se prontificou a ir atrás dos egípcios. Pensou consigo: o que foi que a gente fez em liberar eles? Vamos atrás dele agora. E eles começaram a perseguir. Quando Israel percebeu que os egípcios estavam atrás deles, que do lado só tinha montanha na esquerda, montanha na direita, e na frente tinha o Mar Vermelho, Israel se viu num beco sem saída. E talvez você que está em casa, está me escutando, está vendo essa mensagem, também pode estar se encontrando assim num beco sem saída. Olha para um lado, para o outro, para frente, para trás, para cima, e você não vê de onde pode vir a solução para o seu problema, para a sua dificuldade. Beco sem saída é aquele momento que as dívidas apertam demais. Beco sem saída é aquele momento quando ao seu ente querido ele vem a falecer. Beco sem saída é quando você não sabe o que fazer. E nós nos encontramos assim muitas das vezes. E a melhor coisa que nós precisamos fazer é o conselho que Moisés, como líder, se levantou. Moisés é o tipo legal de Jesus Cristo. O que Jesus falou foi o mesmo que Moisés falou. Existem algumas expressões de Moisés que eu quero trazer para a sua vida. Quando você não souber o que fazer, quando você se encontrar num beco sem saída, lembre dessas palavras de Moisés. Está no versículo 13 de Êxodo capítulo 14. A primeira coisa que ele disse foi: não temas. Quando você não souber o que fazer, quando você estiver num beco sem saída, não temas. O temor lhe faz ficar estagnado, parado. Você não consegue raciocinar, você não consegue fazer nada por causa do medo. O medo é o contrário da fé. O medo é uma porta para que demônios venham atuar na sua vida. Então Deus ele fala logo com você quando você se encontra num beco sem saída: não temas. É interessante dizer que a palavra não temas, ela existe 366 vezes na Bíblia, para cada dia do ano. E nós estamos no ano bissexto, ou seja, mesmo que o ano seja bissexto, Deus está falando para você todos os dias: não temas. Por que não temer? Porque Ele é contigo. Isaías 41, versículo 10 diz: eu, o Senhor, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te fortaleço. O Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Você não tem o que temer.
não sabe o que fazer, está no beco sem saídas, primeira coisa a fazer é não temer. Não temas. E ele diz mais: estai quietos. É a segunda lição, é a segunda coisa que você precisa fazer quando estiver no beco sem saída. Ficar quieto. Como diz uma música de um cantor muito conhecido, que existem momentos que nós temos que sentar no colo de Deus e ficar quieto, para que Ele venha realizar as obras dele na nossa vida e a gente entender tudo. Porque tem horas que não adianta você correr daqui e acolá, porque você não vai conseguir mudar a situação que você está se encontrando. A inquietação gera ansiedade no seu coração. E eu soube essa manhã, alguém ministrou essa manhã dizendo que a ansiedade no original é mesmo que estrangular. Quando você está inquieto, ansioso, você fica estrangulado, você não consegue respirar, você não consegue viver. E a ansiedade é um dos males do século. Muitas pessoas estão sofrendo de ansiedade, com picos de ansiedade na sua vida, não conseguem fazer nada, não conseguem raciocinar. Por isso a Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus disse na certa feita: olhe o lírio do campo. Olhe o lírio do campo, porque eles não trabalham, eles não fiam, mas eles crescem. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como lírio do campo. Jesus disse que era para olhar os passarinhos dos céus, porque eles também não trabalham, não fiam, mas o Pai Celestial os alimenta. Se você ficar com ansiedade, Jesus disse que você não vai poder acrescentar um côvado na sua estatura, e até os fios do seu cabelo estão contados. Então não precisa ter ansiedade. O que é de Deus na tua vida vai acontecer. Você não sabe o que fazer hoje, mas se você ficar ansioso, vai ser pior ainda. Por isso Deus está falando: aquieta o teu coração. Isaías disse que no estar quieto está a tua força. Quando você fica inquieto, você perde forças. É por isso que você precisa aquietar a sua alma. Deus está no controle de tudo. O outro conselho foi: vede o livramento do Senhor. Perceba que você precisa olhar ao seu redor e ver quantas coisas maravilhosas Deus já fez e vai fazer na sua vida. O Israel que estava no beco sem saída precisava olhar para trás e ver o que Deus fez no Egito, as 10 pragas que Deus fez, como Deus tirou de mão forte Israel do Egito. Todas as vezes que eu me encontro no beco sem saída, eu lembro dos livramentos que Deus fez na minha história, de como a mão poderosa do Senhor me tirou desse mundo, das coisas que Deus fez na história da minha vida. E você também tem que olhar os livramentos do Senhor, tem que olhar o que Deus já fez na história da sua vida. E se porventura você não consegue encontrar nada que Deus fez na história da sua vida, veja na história da Bíblia, veja na história do Deus de Israel, de Jesus Cristo no Novo Testamento, porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então veja o livramento do Senhor. E por fim, ele dá uma palavra que eu vou ministrar para a tua vida e vou fechar com isso. Está no beco sem saída? O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Deus vai fazer algo na tua vida tão grandioso que você vai ficar calado, vai ficar assim sem palavras para o que Deus vai fazer na tua vida. Porque se o mar vermelho está diante de você, Deus é poderoso para fazer esse mar se abrir diante de você. Então somente marche na presença do Senhor. Avance, não pare, não temas, não fique inquieto. Deus vai mudar a história da tua vida, porque Ele é o mesmo e Ele não vai deixar os seus filhos num beco sem saída. Essa é a palavra que eu trago para a sua vida, para a sua família, seja em qual situação que você esteja. Deus, Ele é fiel para abrir um caminho no meio do mar. Ele é fiel para abrir um caminho no deserto e te dar vitória. Deus te abençoe grandissimamente.